Vamos lá? Vamos para outra questão. A questão diz assim: num calorímetro, a capacidade térmica, a capacidade térmica do calorímetro, inicialmente a 10 graus Celsius, são colocados 200 gramas de um líquido de calor específico 0,40. Verifica-se que o equilíbrio térmico se estabelece a 50. Determine a temperatura inicial do líquido. Então, as duas coisas que vão misturar aí, que vão trocar calor, que vão trocar calor, é o calorímetro e o líquido. Então, galera, vamos tirar as informações. Calorímetro, o que eu tenho de calorímetro? A capacidade térmica, que é o Czão, tá certo? Que é de quanto? De 8 calorias por grau Celsius. A temperatura inicial do calorímetro é de 10 graus Celsius. Quanto é a final? É 50. Por que é 50? Porque ele diz: verifique-se que o equilíbrio térmico estabelece a 50 graus Celsius. Não vou nem colocar ali embaixo. Aí o que o cara chega? O cara chega com a substância. Qual é a massa da substância? 200 gramas. O calor específico, que é o Czinho, é 0,4 calorias barra grama grau Celsius. E nós não sabemos qual é a temperatura inicial desse cara. É a pergunta, porque afinal é 50. E aí, galera, não tem erro. O que eu vou fazer como não tem erro? A quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da substância, tudo isso é igual a quanto? 0. Como é que eu calculo a quantidade de calor do calorímetro? Massa do calorímetro, calor específico do calorímetro, vezes a variação de temperatura do calorímetro. Mas ele não deu a massa do calorímetro. Mas massa vezes o calor específico é Czão. É a capacidade o quê? Térmica. Então eu vou trocar esses dois caras aqui pela capacidade térmica. Beleza? Então é Czão. Mais massa da substância, calor específico da substância, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a inicial da substância. E tudo isso igual a quanto? A 0. Aí vamos agora colocar. Quem é a capacidade térmica do calorímetro? É 8. Quem é a variação de temperatura? Quem é a temperatura final? 50. E a inicial do calorímetro é 10. Mais quem é a massa da substância? 200 gramas. Quem é o calor específico da substância? 0,4. A temperatura final eu não sei, mas a inicial da substância... peraí. A final eu sei. A final é 50. A inicial é que eu não sei. Mas tudo isso é igual a quanto? A 0. 50 menos 10 vai me dar 40. 40 vezes 8 dá 320. Beleza? Mais, aí eu vou pegar esse cara aqui, 200 vezes 0,4. Vamos fazer ligeirinho, Esse 0 eu queimo a vírgula. Então fica 20 vezes 4. 20 vezes 4 é 80. Vezes quem? 50 menos TI. E tudo isso igual a quanto? A 0. Aí eu posso somar 320? Não, porque 80 está multiplicando. Então, 320. 8 vezes 5 é 40. Como tem 0 aqui fica 4.000. 80 vezes 50 é 4.000. Menos 80 TI. E tudo isso igual a quanto? A 0. Maneira, eu posso agora somar? Pode, porque esse cara está subtraindo aqui. 4.000 mais 320 dá 4.320. Beleza? Como ele está do lado da igualdade, 4.320, eu vou passar para lá trocando de sinal. Beleza? O menos é do 80. Então, continua aqui. Menos 80 TI igual a igual a menos 4.320. Como está negativo os dois, eu rebolo o sinal. Multiplica por menos 1. Se fosse só um negativo, se o da incógnita fosse negativo, a gente multiplicaria e aí trocaria o sinal de todo mundo. Então vai ficar TI
igual a 4.320 dividido por 80. Eu posso cortar esse zero com esse zero? Pode, sem problema. Ah, Bandeira, cara, 4.320 por 8 poderia simplificar todo mundo por 2. Pode. O de cima vai dar 216 e o de baixo dá 4. Mas, Bandeira, eu poderia dividir de novo todo mundo por 2. Eu digo, pode. Daria, sabe quanto? 108 por 2. Bandeira, eu poderia dividir de novo por 2. Eu digo, pode. Dá quanto? 59. 59 o que, galera? Graus Celsius. Então a temperatura inicial da substância é 59. Mas, Bandeira, tá certo? Tá. Você sabe por quê? A temperatura final de equilíbrio foi 50. O líquido estava 59. Então o líquido cedeu calor. 59 foi para 50 graus Celsius. A água, o calorímetro que estava 10 foi para 50. Beleza? Então olha só, é um assunto que requer bastante cálculo, bastante conhecimento em física, tá bom? Valeu, galera. Um abraço.